Oi, povo! Sou a professora Andresa Mendes e vamos hoje dar início a mais uma aula de História. A aula de hoje é continuidade da nossa aula anterior, onde na aula passada a gente viu algumas características da administração de Maurício de Nassau. Então, hoje a gente vai iniciar nossa aula falando um pouco sobre como se deu o processo de saída de Maurício de Nassau do cargo de governador-geral. Então, no próximo slide, a gente tem aí saída de Nassau, isso no ano de 1644, que quando Maurício de Nassau ele assumiu, o governo, ele vai, de certa forma, ganhar prestígio como administrador. Mas daí vai surgir desentendimentos entre os líderes da Companhia das Índias Ocidentais. Inclusive, essa companhia ela foi responsável pela vinda de Maurício de Nassau para o Brasil. E também esse desentendimento vai ser entre esses líderes e Maurício de Nassau. Então, os líderes da companhia, eles vão acusar Maurício de Nassau de usar dinheiro para satisfazer as suas vaidades. E esses líderes, eles vão querer limitar os seus poderes, limitar os poderes de Nassau. Nassau, por sua vez, ele vai acusar essa companhia de não atender as dificuldades locais e de agir com uma excessiva ganância. Então, todos esses desentendimentos vai levar à saída de Maurício de Nassau do cargo de governador-geral. Isso no ano de 1644. Então, a expulsão dos holandeses, ela vai ter início com o fim da União Ibérica. Isso em 1640, quando um duque português, contando com o apoio da alta nobreza e também da burguesia, ele vai pôr fim ao domínio espanhol e vai assumir o trono de Portugal. Esse duque vai receber o título de Dom João IV e vai iniciar a dinastia de Bragança sobre o Brasil. Então, essa dinastia de Bragança sobre o Brasil inicia com o Dom João IV e vai até o Dom Pedro II, como vocês podem observar aí no quadro ao lado, ok? Então, esse episódio, esse início dessa dinastia recebe o nome de restauração. É quando a gente tem aí Dom João, ele acaba com o fim do domínio espanhol. Então, com a restauração, Portugal, ele procurou realizar acordos com os holandeses, a fim de recuperar o controle dos territórios brasileiros que haviam sido conquistados. Então, os entendimentos, a princípio, eles foram bem difíceis e também não obtiveram êxito. Ok? Então, no próximo slide, a gente tem aí a insurreição pernambucana, que inicia em 1645 e vai até 1654. No ano de 1645, eclodiu a insurreição pernambucana, que foi um movimento armado que culminou com a expulsão dos holandeses. Então, nesse ano de 1645, grupos de luso-brasileiros eles estavam descontentes com a severa administração que estava sendo adotada pelos holandeses após a saída de Maurício de Nassau. Então, esse descontentamento proporcionou a eclosão desse movimento armado que tinha por finalidade expulsar os holandeses. Então, esse movimento ficou conhecido como insurreição pernambucana. A gente também vai ter a participação de diversos setores da colônia, que eles vão se unir momentaneamente, como é o caso dos senhores de engenho, grupos indígenas e até mesmo
africanos. Então, depois de vários conflitos, como é o caso da Batalha dos Guararapes, que vocês podem observar aí essa imagem, né, que faz referência à Batalha dos Guararapes, que aconteceu entre os anos de 1648 e 1649. Então, depois, né, de vários conflitos, né, como é o caso dessa batalha, os holandeses eles vão se render em 1654. Porém, a rendição holandesa ela só vai ser consolidada com acordos posteriores entre o governo de Portugal e da Holanda. Então, entre esses acordos, a gente tem o fato de Portugal ter se comprometido em pagar aos holandeses uma elevada indenização em dinheiro. Ok? No próximo slide, a gente tem aí algumas consequências, algumas características em relação a Portugal após a União Ibérica. Então, Portugal vai adquirir algumas dificuldades econômicas e sociais, como é o caso. Vai perder parte de suas colônias para holandeses, franceses e ingleses. Também devido à guerra contra espanhóis, né, como é o caso aí pelo fim, né, a luta pelo fim da União Ibérica, e também guerras contra os holandeses, né, fazer com que esses holandeses eles sejam expulsos do Brasil. Então, essas dificuldades econômicas e sociais, elas também vão ser aprofundadas com a queda do preço do açúcar brasileiro no mercado internacional. Então, além disso, após a União Ibérica, Portugal vai firmar tratados econômicos com a Inglaterra. Os soberanos portugueses recebiam proteção político-militar. Além disso, os comerciantes portugueses poderiam comprar produtos manufaturados da Inglaterra, em troca de vantagens comerciais concedidas aos ingleses. Então, entre esses tratados, destaca-se um tratado, né, que foi firmado no ano de 1703, conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, onde Portugal se comprometia em adquirir, né, em admitir que tecidos de lã fabricados na Inglaterra fossem, né, comercializados, né, em seu território. Em troca disso, a Inglaterra compraria os vinhos portugueses. Então, além disso, também após a União Ibérica, a gente vai ter a concorrência, né, do açúcar brasileiro com o açúcar antilhano. Expulsos do Brasil, os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas e passaram a produzir eles próprios o açúcar, acabando com o monopólio brasileiro de sua produção. Ou seja, os brasileiros eles não tinham mais a possibilidade, a exclusividade, né, de produzir, de comercializar o açúcar. Né? Eles passaram aí nesse momento a ter essa concorrência com o açúcar antilhano. Então, a concorrência antilhana ela vai provocar uma queda de 50% nos preços do açúcar brasileiro nos mercados internacionais. Isso entre os anos de 1650 e 1700, ok? No próximo slide, a gente tem aí a Guerra dos Mascates, né, que aconteceu em 1710. Foi uma guerra entre senhores de engenho de Olinda e também entre comerciantes do Recife. Então, com a queda do preço do açúcar no mercado internacional, né, no mercado europeu, os senhores de engenho de Olinda, que era a principal cidade de Pernambuco na época, começaram a apresentar uma série de dificuldades financeiras. Então, esses senhores de engenho, eles passaram a pedir empréstimo aos comerciantes do povoado do Recife. Esses comerciantes, por sua vez, eles cobravam juros elevados. Então,
os comerciantes portugueses, eles recebiam, né, eles eram conhecidos como mascates. Então, por causa disso, né, por causa desse fato, né, então, por causa disso, a gente tem aí a denominação, né, do movimento Guerra dos Mascates. Convencido de sua relevância social, os comerciantes pediu ao rei de Portugal, Dom João V, para que o povoado fosse elevado à categoria de vila. Eles queriam, dessa forma, ver Recife independente de Olinda e, assim, não ter de pagar-lhe impostos ou submeter-se às suas ordens. Então, nesse caso aí, o rei, Dom João V, ele vai atender ao pedido dos comerciantes. Contrários à decisão do rei, os senhores de engenho, eles vão se organizar em uma rebelião, liderados pelo proprietário de engenho, Bernardo Vieira de Melo, e vão invadir Recife. Sem condições de resistir, os comerciantes mais ricos, eles vão fugir para não serem capturados, e esse confronto ele fica conhecido como Guerra dos Mascates. Na atividade, vocês vão ter que responder 3 questões, de acordo com o conteúdo que foi exposto na aula de hoje. É necessário que você copie a pergunta, em seguida coloque a resposta. Então, na primeira questão, vai ser de acordo com o conteúdo da charge, que está dizendo assim: vão plantar batatas? Não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Então, de acordo com esse conteúdo, vocês vão responder na letra A: em qual contexto histórico essa charge foi produzida? Letra B: qual a principal ideia, qual é a ideia central dessa charge? Segunda questão: vocês vão caracterizar o movimento denominado Insurreição Pernambucana. Para isso, é necessário destacar 3 pontos principais: o período de ocorrência desse movimento, a definição do movimento e os grupos sociais que participaram da insurreição pernambucana. No próximo slide, vocês têm aí a questão de número 3. É uma questão de múltipla escolha. Vocês vão ter que ler o enunciado da questão e marcar a alternativa correta. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato diretamente comigo e espero vocês na próxima aula.